Bom dia, equipe Vina. Espero que todos estejam bem e espero também que vocês estejam ansiosos pelo DSS MAC deste mês. Particularmente eu estou, afinal de contas a gente vai falar um pouco a respeito do Cerrado e para isso temos uma convidada muito especial, que é a Mariela Castro. Oi, pessoal. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite da Luziene e da Sabrina para participar desse evento da empresa Vina. É um prazer estar aqui falando para vocês. E como a Luziene falou, eu sou a Mariela, eu sou professora na Universidade Federal de Catalão desde 2017. Quando eu entrei lá ainda era uma regional da Universidade Federal de Goiás. E meu histórico acadêmico, eu me formei em biologia, licenciatura e bacharelado, depois eu fiz mestrado na USP de Ribeirão Preto e doutorado na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e eu trabalhei sempre com mamíferos, muitas vezes mamíferos extintos de cavernas, muitas vezes mamíferos viventes, então essa é a minha área de especialidade. E desde 2018 eu sou coordenadora do projeto Conservamos Cerrado, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês logo mais. Sim, Mariela, eu verifico que essa questão da formação na área ambiental ela é muito importante. Ainda assim, é muito escassa no Brasil. A gente se depara com grandes mestres, grandes professores que têm um conhecimento muito bom, uma vasta bagagem a respeito do tema ambiental e que passa esse conhecimento de uma forma muito interessante para seus alunos, porém também não tem essa formação na área ambiental que está sendo muito requisitada. Neste momento de pandemia, onde as lives tomaram conta aí das grandes convenções presenciais, eu tenho acompanhado algumas informações a respeito de biomas, a respeito de mudanças climáticas, de todo esse processo que a gente tem vivenciando aí ao longo dos anos dentro dos fatores ambientais. Bom, o Conservamos Cerrado ele surgiu em 2018 por meio da preocupação de um grupo de 4 estudantes de biologia com a destruição do cerrado. Eles tinham acabado de cursar uma disciplina que é chamada de Biologia da Conservação e eles ficaram muito preocupados com a perda acelerada do cerrado que eles viram, né, durante a disciplina, com o uso indiscriminado dos recursos naturais do cerrado e também com o desconhecimento da população sobre o valor biológico, geográfico e cultural desse bioma. Então, motivados por essas razões, eles decidiram procurar 3 professores, né, que somos os coordenadores do projeto atualmente. Somos eu, o professor Frederico Lemos e a professora Fernanda Cavalcante de Azevedo. Além disso, nós temos outros membros, né? No total, somos 12 membros no Conservamos Cerrado. Entre eles estão alunos de graduação em biologia, alunos de pós-graduação, egressos da nossa instituição e também biólogos parceiros que colaboram com as nossas atividades. O Conservamos Cerrado, ele atualmente tem uma conta no Facebook com mais de 1.800 pessoas, né, que curtiram a nossa página e também uma conta no Instagram, onde temos mais de 6.300 seguidores. Até o momento já foram elaboradas mais de 280 postagens sobre esses assuntos que eu mencionei para vocês, né, que seriam fauna, flora, recursos naturais do cerrado. Bom, então falando sobre o tema da nossa conversa de hoje, né, que é que cara tem o cerrado, infelizmente o cerrado ele é um ilustre desconhecido para muitos brasileiros, inclusive aqueles que vivem no próprio cerrado. E alguns chegam a dizer que o cerrado é pobre e feio, mas não é nada disso. Então eu gostaria de falar para vocês algumas características importantes do cerrado. Primeiro lugar é que ele é o segundo maior bioma brasileiro. Originalmente, ou seja, a vegetação original do cerrado cobria cerca de 22% do território brasileiro. E além disso, o cerrado faz contato com vários outros biomas. Então, por ele estar situado no centro do Brasil, ele faz contato com a Mata Atlântica, com a Caatinga, com a Amazônia, com o Pantanal. E isso o torna particularmente biodiverso, ou seja, tem muitas espécies biológicas nele. Além disso, o cerrado ele é considerado o berço das águas. Isso porque
dentro do Cerrado estão as nascentes de 3 grandes bacias hidrográficas. Essas 3 nascentes de bacias super importantes para o abastecimento das populações da região sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil estão no Cerrado. Sobre a diversidade biológica, né? O Cerrado ele abriga diversas espécies e muitas delas são endêmicas. O que quer dizer endêmico? Quer dizer que elas ocorrem no Cerrado apenas, em nenhum outro lugar do mundo. Entre elas existem mais de 12 mil espécies de plantas, 1.200 espécies de peixes de água doce. Isso corresponde a 40% da diversidade de peixes de água doce do Brasil inteiro. 180 espécies de anfíbios, 180 de répteis, 860 espécies de aves e 250 espécies de mamíferos. Porém, o Cerrado já foi bastante devastado, sobrando apenas 20% da sua cobertura vegetal original inalterada, ou seja, somente 20% é mata nativa, cerrado nativo. Apesar das pessoas falarem muito, né, a mídia também fala bastante do desmatamento na Amazônia, o desmatamento no Cerrado ele é ainda maior, cerca de 2,5 vezes maior que o desmatamento que tem acontecido na Amazônia. As partes, o Cerrado é muito amplo, então as diferentes partes dele são impactadas de maneiras diferentes. Por exemplo, no Cerrado Goiano, né, que é onde fica Catalão, o Cerrado ele ainda é relativamente preservado, porque a principal atividade econômica é a atividade agropecuária, que é uma atividade que converte relativamente menos a paisagem natural. Por outro lado, o estado de São Paulo tem somente 2% do seu cerrado preservado. E esses 2% estão guardados em unidades de conservação, né? Então, em parques e outras unidades. No caso de Minas Gerais, né, que é o caso aí de vocês, é um estado muito impactado pela mineração, que é uma atividade muito importante para o estado de Minas Gerais. Além disso, tem outros impactos como a própria urbanização, né, como a construção de cidades, que esse é o caso da região onde fica a sede da Vina, pelo que eu conversei com a Luziene e com a Sabrina, né? Sei que vocês têm uma bonita vista da Serra do Rola Moça, mas os entornos de Belo Horizonte são bastante devastados, né? Essa região de Cerrado por conta da urbanização. E quando a Vina veio se estabelecer na região ali do Barreiro, região metropolitana de Belo Horizonte, ela se preocupou justamente não apenas com o seu desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social e ambiental. Aquela região é uma região de cerrado. E a gente pode observar que a área de terreno da Vina, ela tem cerca de 12 mil metros quadrados. E desses 12 mil metros, 4.864 metros pertencem a uma área remanescente do cerrado, onde ela vem sendo cuidada aí ao longo dos anos de instalação da empresa. E hoje a gente tem essa área aí de formação do cerrado, a área onde toda a equipe da Vina se estabeleceu e conhece muito bem. Então, entre os anos 2008 e 2016, houve o levantamento florístico das espécies ali presentes. Nós temos lá na Vina uma trilha ecológica dentro dessa reserva, e essa trilha ela atende tanto a equipe da Vina em si, quanto a comunidade ao entorno da empresa. E eu falo com você que se fosse em uma outra época, neste momento, toda a empresa estava em alvoroço devido à distribuição de amoras que ocorre ali dentro. E eu falo que eu também já estaria lá debaixo dos pés de amora, me deliciando com essas frutas. Então, em um momento próspero, quando você tiver uma oportunidade, fica aí o nosso convite para você conhecer essa área de reserva da Vina e também falasse um pouco a respeito desse bioma, que é tão importante para nós, por favor. Bom, mas afinal, que cara tem o Cerrado, né? Que é o nosso papo de hoje. Uma característica particularmente interessante sobre o Cerrado é que ele é bastante heterogêneo, ou seja, ele tem diferentes caras. E essas caras, elas são chamadas de fitofisionomias. Esse é o nome em biologuês para essa questão das diferentes caras.
e elas dependem de características como a profundidade do solo, a acidez do solo, a disponibilidade de água. Então, cada uma dessas fitofisionomias é classificada de acordo com a proporção de extrato lenhoso, que são as árvores e os arbustos, e de extrato herbáceo, que são as plantas rasteiras e as gramíneas. Então, de acordo com a quantidade de árvores e arbustos ou de plantas herbáceas, é classificada cada uma dessas fitofisionomias. Existem as fitofisionomias que são agrupadas em formações florestais, ou seja, elas têm uma quantidade de árvores e arbustos maior. Exemplos de formações florestais: existem aquelas que acontecem ao longo dos rios e córregos, que são as matas de galeria, matas ciliares, o cerradão também é uma formação florestal do cerrado. Existem as formações intermediárias, né, que são chamadas as formações savânicas. Entre elas estão o cerrado típico, estão as veredas, né, que são essas formações cheias de buritis, que geralmente são parcialmente alagados ou indicam que existe uma grande quantidade de água subterrânea. E, por fim, existem as formações campestres, que são aquelas dominadas por extrato herbáceo, né, por plantas rasteiras, como é o caso do campo limpo e do campo sujo. Então, essas são as classificações das caras que o cerrado pode ter. Então, o que é importante a gente frisar? Nem tudo no cerrado é árvore baixa e retorcida. E nem todo pasto é pobre em biodiversidade e precisa ser transformado em floresta. Lembrando que aqui a gente está falando de pastos que são nativos, que são gramíneas nativas do Brasil, diferente das gramíneas exóticas, como a braquiária, que foram introduzidas lá pela década de 80 para alimentar o gado. E uma coisa muito importante de mencionar é que o cerrado ele está no nosso dia a dia. Ele não está apenas nas unidades de conservação, nos parques nacionais, parques estaduais, áreas de proteção ambiental. Não, ele está no nosso dia a dia, prestando diversos serviços que estão ameaçados caso ele seja devastado, né? Alguns exemplos: água, né, para as nossas atividades, para o consumo humano, consumo industrial, para dar de beber para os animais. Como eu mencionei para vocês, o cerrado é o berço das águas e ele é considerado uma grande caixa d'água, porque ele armazena um monte de água no subsolo. E ele abastece grande parte do Brasil. Então, exceto a Amazônia e a região costeira do Brasil, todas as demais são abastecidas por rios que nascem no cerrado. Tem um outro serviço ecossistêmico prestado pelo cerrado, que é o estoque de carbono. Então, o carbono, ele está fixado, ele está preso na forma de árvores, né, de plantas em geral. Se a gente suprime essa cobertura vegetal, se a gente corta as árvores, queima o mato, né? Esse estoque, esse carbono, ele é liberado e ele aumenta o efeito estufa. Dessa forma, ele aumenta o aquecimento global e afeta o nosso clima, o clima que a gente vive. Afeta, por exemplo, a disponibilidade de chuvas, né? Então, passam a existir secas mais intensas, ou quando chove ocorrem essas enchentes, que são grandes problemas nas áreas urbanas. Outro serviço ecossistêmico do cerrado é o recurso alimentar. Então, muitos alimentos humanos, né, são produzidos no cerrado, como os peixes, como os frutos, né, o pequi. Um goiano, você quer matar ele, você tira o piqui. O baru, o cajuzinho do cerrado, uma grande diversidade de plantas que vocês provavelmente estão pensando por aí. Além disso, diversos alimentos comerciais se veem impactados com a degradação do cerrado, porque eles precisam de polinizadores.
A gente está vivendo uma crise global de falta de polinizadores, em grande parte pelo uso exacerbado de defensivos agrícolas, né, que acabam por matar abelhas, besouros, né, que agem na polinização. E isso acaba tornando mais cara a produção de alimentos, porque diminui a produtividade, né, de plantas que precisam de polinização. Isso tudo, gente, sem falar das belezas do cerrado, né, das características de recreação que a gente pode ter quando a gente toma um banho de cachoeira, quando a gente senta na beira de um rio e fica observando, né? Tudo isso melhora a nossa qualidade de vida. Então, por isso eu posso afirmar para vocês que o cerrado está no nosso dia a dia. Mariela, nosso muito obrigada. O cerrado, ele é um bioma muito extenso e ainda pouco estudado, né? E acaba que ele sofre grandes intervenções humanas, principalmente pela mineração e por grandes empreendimentos imobiliários. E que precisa ter mais estudos, e precisa que esses estudos sejam divulgados para a comunidade que não é a comunidade científica. Assim a gente aprende mais a fazer a nossa parte, e a conservar esse bioma e conservar todo o ambiente que está ao nosso redor. A sua experiência é muito gratificante, é muito importante para todos, e o projeto Conservamos Cerrados, ele, ao trazer para nós um pouco dessa divulgação científica, ele nos transporta para perto, né, dentro desse conceito de preservação ambiental mesmo. Então, estamos aqui todos muito felizes com a sua participação e a gente espera que tenha essa parceria em outros momentos e que continue assim por bons tempos. Então, muito obrigada e fechamos aqui o nosso DSS MAC do mês de outubro. Esperamos que todos tenham gostado deste tema, um tema muito vasto, e que para mais informações e dúvidas e conhecer um pouco mais a respeito do Cerrado e também a respeito do projeto Conservamos Cerrado, a Marielle nos deixou os seus contatos. Então, tchau pessoal, muito obrigada e até o próximo DSS MAC.